Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do curso nacional para Mulheres na Política da BPW Brasil. Meu nome é Larissa Hack, sou associada à BPW aqui de Curitiba, no Paraná. Eu sou fundadora da consultoria Grupo Batom, empresa que trabalha com capacitações, palestras e treinamentos para o poder público e para empresas privadas, essencialmente em temas sensíveis relacionados às mulheres. Como comunicadora, estou muito entusiasmada em trazer o tema de hoje, dominando entrevistas e o direito de resposta. Vamos iniciar a nossa aula com o módulo Briefing e Técnicas de Entrevista. Para que uma candidata domine uma entrevista sob pressão, ela precisa conhecer e praticar 3 pilares: controle de narrativa, neutralização de vieses e técnicas de transição. Controlar a narrativa no ambiente político atual não é apenas uma questão de vaidade ou estética de campanha. Para mulheres candidatas, é uma necessidade básica. Na arena política, quem não conta a própria história vira personagem da história dos outros. E o roteiro escrito pelos adversários para as mulheres costuma ser pautado em estereótipos, invisibilização e desqualificação. É inevitável usarmos desde o início da nossa conversa a perspectiva de gênero como lente. E a partir daqui, também poderemos nomear fenômenos sociais aos quais as candidatas estão expostas e que nos ajudarão a orientar o processamento de diversas técnicas que eu vou apresentar, como, por exemplo, a violência política de gênero. Hoje, vou trazer um recorte da valiosa pesquisa da professora e líder do Grupo de Pesquisa Comunicação Eleitoral da Universidade Federal do Paraná, a autora de Campanhas Eleitorais para Mulheres, Caminhos para o Protagonismo Feminino e outros 17 livros, a professora Luciana Punk. As 5 culturas da violência política. Em suas obras mais recentes, a professora Luciana mapeia como o machismo opera discursivamente para desestabilizar as candidatas. O controle de narrativa serve justamente para desarmar essas 5 culturas. Cultura de incompetência. A crença de que a mulher não entende de temas duros, como economia e segurança, por exemplo. A cultura do silêncio. O apagamento. Interrupções ou a ideia de que a mulher ideal é a quietinha. A cultura do assédio, o foco excessivo no corpo da mulher, na beleza ou na vida pessoal, em detrimento das suas propostas e competências. A cultura da submissão, tratar a candidata como uma figura ilustrativa ou subordinada de uma liderança masculina. A cultura do vitimismo, desqualificar as reclamações legítimas da candidata contra o machismo, como se fossem mimimi. Abordei um tema complexo e importante logo no início da nossa aula, por um motivo estratégico. Destacar a importância do seu investimento de energia logo no início da sua caminhada como candidata na estruturação da sua narrativa. Narrativa é a moldura invisível que dá significado aos fatos. Não é sobre o que acontece isoladamente, mas é sobre como as pessoas interpretam e sentem o que acontece. Na política, a narrativa é a disputa pela verdade emocional do eleitor. O fato é a matéria-prima e a narrativa é o produto final, que gera conexão, confiança e voto. Vamos traduzir esse conceito em 3 partes. Primeiro, fatos são frios, narrativas são vivas. O fato é que você é advogada, assistente social ou professora. A narrativa é que você cansou de ver as leis serem feitas por quem não conhece a realidade dos bairros e decidiu usar o seu conhecimento para defender quem mais precisa. O fato é o currículo, a narrativa é o propósito. Segundo, não é sobre mentir, é sobre dar direção. Construir uma narrativa não tem nada a ver com inventar um personagem ou fake news. Significa escolher estrategicamente quais verdades da sua história de vida se conectam de forma mais profunda com as dores e os desejos do seu eleitor. Terceiro, na política não existe vácuo. Se você não assumir o controle da sua narrativa, definindo quem você é, de onde veio, quais seus valores e por que está na disputa, o seu adversário vai fazer isso por você. E o roteiro que a oposição escreve para mulheres candidatas costuma ser pautado em estereótipos e desqualificação.
Meus treinamentos e palestras são conhecidos pela forma lúdica e inovadora como eu conduzo o letramento sobre questões sensíveis e complexas. E hoje, mantendo o costume, eu vou trazer para nossa aula o exemplo de uma mulher que não tem relação com a política, para ilustrar o processamento sobre a construção de narrativa e que também vamos usar em todos os próximos tópicos. Uma mulher que particularmente eu admiro profundamente. A postura de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, no ecossistema do futebol, é um estudo de caso valioso sobre assertividade, pragmatismo e a rejeição completa ao populismo. Em um ambiente predominantemente masculino, ela se recusa a pedir desculpas pelo seu poder ou patrimônio, adotando um estilo direto ao ponto, que desarma tanto jornalistas mal-intencionados quanto adversários de bastidores. Para mulheres que estão entrando no centro político, a oratória e as táticas de comunicação dela podem ser organizadas como um guia prático para enfrentar os cenários mais comuns de pressão, acusações e ataques. Vou ilustrar alguns exemplos práticos aqui com vocês. Leila Pereira enfrentando acusações de privilégio ou conflitos de interesse. O cenário: adversários tentam usar o seu patrimônio, sua rede de contatos e suas conquistas da vida privada para sugerir interesses ocultos ou deslegitimar a sua atuação pública. A abordagem de Leila Pereira: em vez de se desculpar ou se esquivar, ela assume a propriedade de suas ações e inverte o argumento, mostrando o benefício gerado pela sua independência. Quando questionada sobre o avião privado que comprou para a logística do time, ela disparou: Eu queria que você me falasse, porque quando as pessoas falam em conflitos de interesse, me fala um fato que geraria um conflito de interesse. Me fala um fato. Eu decidi comprar um avião, como vocês sabem, com meu dinheiro. Muitas pessoas fazem piada, o avião não vai jogar. Claro, o avião não é do Palmeiras, o avião é meu, entende? 3 milhões de reais de economia para o Palmeiras, porque eles viajam no meu avião e eu pago todas as despesas. Me explica, que conflito de interesse tem aí? A estratégia para a política: inversão de valor. Nunca caia na defensiva quando uma verdade sobre você, como os privilégios da Leila, seja contextualizada para uma acusação. Formule a narrativa, provando que a sua competência privada, sua independência, sua carreira são ferramentas para blindar a sua gestão contra a corrupção e otimizar os processos, sem depender de favores. Leila desarmando o populismo e promessas irrealistas. O cenário: jornalistas ou opositores pressionam a Leila para adotar medidas que geram simpatia imediata, mas que sabotam o planejamento e o orçamento a longo prazo. A abordagem de Leila Pereira: recusa categórica de fazer média com a plateia ao descartar a contratação de atletas caros ou lesionados, como a especulação em torno do Neymar, e expor patrocínios inflacionados de rivais. Ela cravou: eu quero que comprove que essas empresas que estão patrocinando o Corinthians pagam 123 milhões de reais por ano, tá? Tem que parar com isso. Sabe que negócio é esse? 81? Porque eu pago. Sai do meu bolso. Eu sei. Eu mostro pra vocês, entendeu? Porque não pode acontecer isso, gente. Sabe? Esse 1 bilhão e 200 milhões de reais que eu coloquei no Palmeiras. Que isso, qualquer um de vocês que queiram ver, eu mostro. Não é que alguém falou. Eu mostro, tá? Então eu acho uma claro, desculpa, mas... Médico, eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. É isso. Porque eu vejo... Se o Neymar quiser vir amanhã, não vem. Não vem. Não vem. Palmeiras não é departamento médico. Eu cuido dos meus jogadores. A estratégia para a política: o escudo da responsabilidade. Use a responsabilidade fiscal e o realismo como marcas de maturidade. Mostre que a oposição oferece ilusões populistas e insustentáveis, enquanto você foca em soluções reais, tangíveis, responsáveis. Leila neutralizando reações ao machismo estrutural. Cenário: ao criar espaços de fala afirmativos ou debater pautas de equidade de gênero, homens em posições de poder reagem com acusações de discriminação reversa ou vitimismo, praticando a conhecida falsa simetria. A abordagem de Leila Pereira: no episódio histórico em que convocou uma entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres, um profissional reclamou da decisão e a resposta dela foi direta: Porque eu não conheço, não há nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva
termos convidadas, somente mulheres. Eu vi muitas perguntas de homens. Por que só mulheres? É o que eu digo para esses homens. Não sejam histéricos. Não é isso que falam da gente quando a gente reclama? Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Não, nós não somos histéricas. Nós queremos, hoje, o que eu gostaria que hoje esse nosso encontro simbolizasse para os homens. Eu quero que eles sintam, em uma hora, o que nós mulheres sentimos desde que nascemos. A estratégia para a política. O espelho da realidade. Inverta adjetivos tradicionais usados de forma pejorativa contra mulheres, como histéricas. Devolva a provocação expondo o absurdo do argumento do oponente, com base em dados práticos da realidade histórica, mantendo a postura de autoridade. E por último, Leila lidando com ataques extremistas e intimidação. O cenário. Grupos radicais ou militâncias organizadas tentam usar a força bruta, ameaças virtuais ou difamação para fazer a Leila recuar das suas decisões. E a abordagem de Leila Pereira, ela traça uma linha clara entre a crítica legítima e o crime, recusando-se a negociar ou ceder 1 milímetro para quem usa violência. Sobre pressões de grupos radicais, ela afirmou: Ainda mais um clube da grandeza do Palmeiras. Nós não vamos deixar. Nós não vamos. Nós aqui, dentro do Palmeiras, somos extremamente preparados. Essas pessoas, essas torcidas organizadas, nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. Eles são um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. A estratégia para a política. Tolerância zero e judicialização. Na política, apaziguar extremistas é visto como fraqueza e só alimenta o ciclo de ataques. Trate a violência política e as ameaças como casos jurídicos imediatos, demonstrando ao eleitorado que o seu caráter e suas decisões são inabaláveis frente à intimidação. Acompanhar com um olhar atento a caminhada midiática de Leila Pereira também nos ajuda a conceituar controle de narrativa. Partimos então para o próximo tema: neutralização de vieses. Desarmando armadilhas de gênero com elegância e firmeza. Como neutralizar interrupções sem parecer defensiva ou agressiva? Estatísticas de comunicação política mostram que as candidatas mulheres são interrompidas até 3 vezes mais do que os seus colegas homens em debates e sabatinas. O erro comum é reagir de 2 formas extremas: ou se calar, transmitindo submissão, ou alterar o tom de voz para o agudo, gritado, ativando o estereótipo da mulher histérica. A estratégia correta é o controle de fluxo e frequência. A tática do gancho vocal. Quando o entrevistador ou adversário tenta falar por cima, a candidata não deve parar de falar imediatamente, nem aumentar o volume. Ela deve manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade e a mesma velocidade por mais 3 segundos, mantendo o olhar fixo no interlocutor. Isso quebra o ímpeto da interrupção. E se não funcionar contra quem está te interrompendo, acaba mobilizando o seu eleitorado em sua defesa, o que também é bastante positivo. 3 scripts de resposta rápida. Abordagem direta e educada. Estou no meio de um raciocínio importante para o eleitor e eu vou concluí-lo. Em seguida, te devolvo a palavra. Abordagem de negociação pragmática. O tempo desta entrevista é curto. Por isso, eu preciso terminar de expor a solução para esse problema. Levarei 15 segundos. A abordagem de domínio do jogo político. Se o senhor me interromper a cada frase, o eleitor não vai conseguir ouvir nenhuma proposta. Vamos organizar o tempo. É importante fixar a ideia de que a fala é seu direito. Portanto, evite pedir permissão, com frases como "me dê 15 minutos", ou "posso concluir minha ideia?", ou até mesmo terminando as frases com esse tom de pergunta. Ocupe o seu espaço de fala, ele é seu. Respondendo a perguntas invasivas ou estéticas. Você transforma o ataque em pauta coletiva. Perguntas sobre aparência, estilo de roupa, custos da maquiagem, estado civil ou quem está cuidando dos filhos são tentativas de empurrar a candidata para a esfera do fútil,
do doméstico, do privado, esvaziando a sua relevância política. Uma forma de desarmar esse tipo de pergunta é usar um ataque individual e estúpido e elevá-lo ao nível de uma política pública, expondo uma realidade social que afeta milhões de mulheres. Alguns exemplos de cenários reais e de como reverter. O cenário: o ataque disfarçado de elogio ou crítica estética. Pergunta do jornalista: candidata, muitos comentam que a sua postura mudou, que a senhora investiu muito na sua imagem para essa campanha. Quanto custou essa repaginada? A reversão: fico impressionada como a aparência das candidatas mulheres sempre vira pauta, enquanto o terno e os sapatos de couro de pelica dos candidatos homens passa despercebido. Mas já que você quer falar sobre investimentos, vamos falar sobre o orçamento real do nosso estado? O dinheiro que deveria ter ido para a saúde, onde está? É esse o custo que o cidadão quer ver auditado, e a minha proposta é atuar ativamente nessa questão. Segundo cenário: a armadilha da vida familiar. Pergunta do adversário ou do jornalista: a senhora é casada, tem 2 filhos pequenos, como vai dar conta de viajar para a capital toda semana e gerenciar um mandato sem abandonar sua família? A reversão: essa sua preocupação com a minha família é a realidade diária de mais de 60% das chefes de família no Brasil, que trabalham fora, cuidam dos filhos e não têm uma rede de apoio. Eu gerencio a minha vida com competência, assim como gerenciarei esse mandato. Mas a sua pergunta me lembra que o seu partido votou contra a ampliação de creches. E é por isso que eu sou candidata, para garantir que nenhuma mãe precise escolher entre trabalhar e proteger seus filhos. Vamos falar agora também sobre o uso estratégico das pausas. O maior erro de uma candidata sob pressão é responder rápido demais. Geralmente por medo de parecer que não sabe a resposta. Quem responde correndo demonstra que o ataque funcionou. Pratique a pausa de 2 segundos. Após uma pergunta absurdamente hostil ou invasiva, a candidata deve fazer uma pausa deliberada de 2 segundos, antes de começar a falar. Respira pelo diafragma, mantenha uma expressão neutra e só então começa a responder com um tom de voz um pouquinho mais baixo do que o interlocutor. Vamos ao efeito. Isso quebra a energia agressiva do ambiente, força o espectador a prestar atenção e mostra que a candidata está no comando absoluto das suas emoções. Partiremos agora para uma explanação prática de técnicas de transição. Aqui, vamos focar em mudar a mentalidade da candidata de defensiva para estrategista. A primeira verdade importante sobre entrevistas e sabatinas que você precisa se lembrar em todas as oportunidades é que o jornalista não é seu inimigo e nem seu amigo. O maior erro de uma candidata estreante é entrar no estúdio de TV ou na cabine de rádio com a postura de quem está indo para o banco dos réus. Quando você se defende, você já entra perdendo. O objetivo desse módulo é desconstruir essa postura reativa e transformá-la em uma postura proativa, estratégica. A imprensa não é um tribunal, ela é um megafone. Quem sabe usar o microfone comanda o debate. Vamos decodificar a mente do entrevistador para começar. Para dominar uma entrevista, você precisa entender o que o jornalista quer. E o que ele quer, quase sempre, não é a sua proposta detalhada em 30 páginas. É a audiência, o engajamento e a manchete. Por isso, portanto, existe uma busca constante pelo conflito. O jornalismo opera na lógica da economia da atenção. O conflito gera clique e o consenso gera tédio. A mentalidade defensiva pensa: esse jornalista está me perseguindo porque eu sou mulher ou porque eu sou de tal partido. A mentalidade estrategista pensa: ele está fazendo essa pergunta agressiva porque ele precisa de atrito para manter o público ligado. Eu vou usar o atrito dele como uma rampa de lançamento para o meu assunto. Nas candidatas mulheres, essa busca pelo conflito costuma testar a resistência emocional. O entrevistador pode subir o tom para ver se você chora, gagueja ou perde a linha. Compreender que isso é apenas o modelo de negócio da imprensa tira o peso emocional do ataque. É um jogo profissional.
Vamos detalhar agora os 3 tipos de entrevista e como se portar em cada uma. Na entrevista informativa, o objetivo do jornalista é obter dados, fatos e entender quem é você. O risco para a candidata é ser burocrática, morna, esquecível. E a postura estratégica é humanizar a narrativa, trazer histórias reais, exemplos cotidianos e carisma. Na entrevista opinativa, o objetivo do jornalista é provocar visões de mundo, debates ideológicos e posicionamentos sobre temas polêmicos. O risco para a candidata é ficar presa em debates filosóficos ou extremistas e perder o eleitor. E a postura estratégica é fincar valores, responder com base em princípios claros sem atacar grupos, focando no bom senso. Na sabatina, o objetivo do jornalista é encontrar contradições, testar o seu preparo, sob pressão, desestabilizar sua narrativa. O risco para a candidata é perder a paciência, gesticular demais ou parecer despreparada. E a postura estratégica é manter a voz firme, usar pausas e aplicar as técnicas que estudamos. O método da casa da mensagem, um briefing prático. Você não pode ir para uma entrevista dependendo do improviso. A casa da mensagem é uma ferramenta de comunicação que serve como seu mapa mental de segurança. Se o jornalista te empurrar para fora, você sabe exatamente como voltar para dentro da casa. O teto é a sua grande visão de futuro. É a resposta para a pergunta: por que a senhora quer ser eleita? Deve ser uma frase curta, aspiracional e poderosa, que sintetize o coração da sua campanha. Exemplo: quero ser deputada para que nenhuma mãe nesse estado tenha que escolher entre trabalhar e manter o seu filho seguro. Os 3 pilares de sustentação, suas pautas principais. São as suas 3 grandes bandeiras. Tudo que você responder na entrevista deve obrigatoriamente desaguar nesses pilares. Menos é mais. Quem fala de 30 temas não é lembrado por nenhum. Aqui eu trouxe como exemplo. Pilar 1, mulheres. Empreendedorismo feminino, ampliação das creches. Pilar 2, segurança. Iluminação pública, inteligente e proteção da mulher. E o pilar 3, economia. Desburocratização para microempreendedoras locais. Aqui, os 3 pilares. E o alicerce são dados concretos, estatísticas, histórias reais relacionados a cada um dos pilares. Cada pilar precisa ser sustentado por dados indiscutíveis ou histórias humanas impactantes. O dado desarma o jornalista técnico e a história conecta com o eleitor emocional. Exemplo de alicerce para o pilar 1. Hoje, 42% das mulheres de nossa periferia estão fora do mercado de trabalho por falta de creche. Eu conheci a Dona Maria, do bairro X, que perdeu o emprego de costureira porque não tinha onde deixar o filho de 2 anos. E é por ela que vamos criar o programa Creche Integral. Papel e caneta para já construir aqui a sua casa da mensagem. Vamos a um alinhamento de expectativas? O que é sucesso na entrevista? Muitas candidatas saem frustradas de uma sabatina porque acham que o objetivo era convencer o jornalista ou fazê-lo concordar com as suas propostas. Isso é um mito. Vamos fazer um alinhamento. O jornalista não vota em você e, se votar, ele não pode admitir. Ele não é o seu público-alvo. O jornalista é apenas um canal de transmissão. O seu foco é o seu eleitor, que está lá lavando a louça, dirigindo o carro ou rolando o feed do Instagram, enquanto ele assiste o programa. O checklist do sucesso para a candidata estrategista é: primeiro, não focar em agradar o entrevistador. Se ele foi dócil demais, a entrevista provavelmente foi morna e sem audiência. Segundo, sempre entregar as mensagens-chave. Se você conseguiu falar do seu teto e pelo menos 2 pilares, a entrevista foi vitoriosa. E 3, manter o controle emocional. Se o entrevistador interrompeu, atacou, mudou o tom, mas você manteve a coluna ereta, o tom de voz firme e o sorriso estratégico, você venceu o jogo da imagem. E ainda temos uma 4ª dica: gerar conteúdo reaproveitável para os seus canais de comunicação. Se a sua resposta para uma pergunta difícil gerou um vídeo de 40 segundos perfeito para ser postado nas suas redes sociais, o objetivo principal foi atingido.
Também é muito importante falarmos hoje sobre as diferenças entre os formatos de mídia. Imagine que a sua mensagem-chave de campanha é uma joia preciosa. Em cada veículo de comunicação, você precisa embalar essa joia de um jeito diferente. Na TV, a embalagem precisa ser brilhante e rápida. No rádio, marcante e sonora. No podcast, íntima e detalhada. E nos portais, cirúrgica e direta. Na televisão, o foco é síntese e imagem. A TV é a mídia de impacto visual e da escassez de tempo. Aqui, o relógio corre contra você e a câmera capta até o seu piscar de olhos. A atmosfera. Luzes fortes, estúdio frio, câmeras intimidadoras e um cronômetro na sua frente. O ambiente pode te deixar tensa. A regra de ouro: a imagem edita a palavra. Se a sua postura corporal demonstrar medo, não importa se a sua proposta para a educação é perfeita. O eleitor vai reter a insegurança. O superpoder da candidata aqui é o controle da reatividade. Manter a postura ereta, dar um leve sorriso de canto e usar as técnicas que trouxemos no módulo anterior. O cronômetro mental. Treine em casa, respondendo a qualquer pergunta em 3 blocos rígidos. Primeiro, um gancho de 5 segundos. Valida ou neutraliza a pergunta. Depois, o recheio, de até uns 15 segundos. Entrega o dado ou a proposta. E aí fecha, mais ou menos uns 10 segundos, terminando com uma frase de efeito. Se o tempo acabar, você já entregou o principal. No rádio, o foco é voz e repetição. O rádio fala com o trabalhador que está no trânsito, com a dona de casa, com a audiência do comércio. É uma mídia de companhia e distração. A atmosfera, um microfone gigante na sua frente, fones de ouvido e o radialista muitas vezes olhando para o celular ou para a mesa de som enquanto você fala. A regra de ouro: quem não repete não é ouvido. O público do rádio é rotativo. A pessoa que ligou o rádio no meio da sua entrevista precisa saber quem é você e o que você defende. Aqui, o superpoder da candidata é a ressonância e o sorriso na voz. O tom agudo demais no rádio pode soar estridente e cansativo. Treine a fala pausada, projetando a voz a partir do peito e sorrindo fisicamente enquanto você fala. O nosso cérebro identifica o som de um sorriso pelo rádio, gerando uma empatia imediata. E a técnica prática: carimbe a sua mensagem. Sempre que responder uma pergunta longa, comece e termine usando seu nome, ou seu número, ou a sua principal bandeira. No podcast, o foco é conexão e storytelling. Aqui, o jogo muda completamente. O podcast é o oposto da TV. É a mídia da intimidade, onde o eleitor escolheu te ouvir, muitas vezes usando fone de ouvido, então você está literalmente dentro da cabeça dele. A atmosfera. Sofás, café ou água na mesa, tom de conversa de sala de estar e tempo de sobra. A regra de ouro: a vulnerabilidade conecta mais que a perfeição. O público de podcast odeia discurso político engessado de palanque, sabe? Aqui, o superpoder da candidata é o storytelling de identificação. É o espaço perfeito para a candidata contar a sua trajetória como mulher, os desafios da dupla jornada, como concilia a campanha com a família, ou a injustiça real que a fez entrar na política. A técnica prática é a técnica dos 3 atos. Em vez de responder com dados frios, responda contando uma história. Por exemplo, o cenário: eu estava conversando com a Dona Maria do bairro X. O conflito: ela me mostrou a geladeira vazia e o neto sem creche. E a resolução: foi ali que eu entendi que o meu papel na Câmara será criar o programa X. Nos portais de notícia, o foco é a palavra escrita. Aqui, você não fala com o eleitor diretamente, você fala com o jornalista que vai digitar o que você disse. Cada vírgula sua pode ser usada a favor ou contra você. A atmosfera: muitas vezes uma ligação rápida de WhatsApp, um áudio enviado ou uma entrevista rápida durante um evento lotado. O jornalista está com pressa para publicar antes dos concorrentes. A regra de ouro: fale em manchetes.
Se você der uma resposta de 5 minutos, cheia de voltas e explicações, o jornalista vai escolher a frase que ele quiser para o título da matéria. O superpoder da candidata aqui é a precisão cirúrgica. Para evitar que as suas falas sejam tiradas de contexto ou transformadas em manchetes sensacionalistas, a candidata deve falar usando frases completas e independentes. Aqui uma técnica prática é: comece a sua resposta dando o título que você quer ver na matéria no dia seguinte. Por exemplo, se perguntarem sobre alianças partidárias polêmicas, não comece justificando, diga: nossa coligação é baseada em propostas para o Estado e na competência técnica dos envolvidos. Depois disso, desenvolva e, se o jornalista cortar o resto, a sua frase principal continua blindada. Resumo de bolso do módulo televisão. O eleitor busca confiança e firmeza visual. O maior perigo é parecer reativa ou estressada, e o que não pode faltar são frases bem treinadas e curtas, acompanhadas de uma boa postura. No rádio, o eleitor busca clareza e proximidade. O maior perigo são vícios de linguagem e monotonia, e o que não pode faltar são ritmo, entonação e repetição do nome. No podcast, o eleitor busca autenticidade e bastidores. O maior perigo é baixar a guarda demais e falar bobagem. E o que não pode faltar são histórias reais em storytelling e tom de conversa. Nos portais, o eleitor busca fatos e declarações fortes. O maior perigo são frases longas, que dão margem para o duplo sentido. E o que não pode faltar são as respostas diretas que já servem como título. Preparar mulheres candidatas para enfrentar o ecossistema midiático e as redes sociais é uma estratégia indispensável de sobrevivência política. Preparar mulheres candidatas para enfrentar o ecossistema midiático e as redes sociais é uma estratégia indispensável de sobrevivência política e defesa democrática. Os ataques direcionados às mulheres na política frequentemente fogem do debate de proposta e cruzam a linha para a violência política de gênero, atacando a vida privada, a capacidade intelectual, a saúde mental com técnicas de gaslighting e aparência física. Entramos agora no último tópico da aula de hoje: o exercício do direito de resposta. O objetivo comum do ataque à mulher candidata raramente é debater dados, mas sim deslegitimar a sua presença no espaço público. Portanto, a resposta da candidata deve desmascarar a intenção do ataque e focar no restabelecimento da verdade de forma altiva. Se você está na disputa eleitoral, precisa saber de uma verdade: o debate político vai acontecer, mas os ataques mentirosos e os golpes baixos também acontecerão. Como candidata, você não deve aceitar a desinformação ou a violência política de gênero. Para se defender com inteligência e rapidez, você precisa dominar o protocolo de 3 passos do direito à resposta. Passo 1. Identificar. O que aconteceu? Foi uma crítica enfática ou uma mentira deslavada? Se o adversário disser que a sua proposta é ruim, isso é do jogo político. Mas se ele inventar um crime que você não cometeu, atacar a sua vida privada, sua moral, ou usar inteligência artificial para distorcer a sua fala, é violência política. E você pode considerar exigir o seu direito de resposta, além, é claro, de judicializar. A Justiça Eleitoral chama isso de fato sabidamente inverídico. Identificou a mentira? Hora de agir. Passo 2. Registrar. Não cometa o erro de discutir nos comentários de uma rede social. Isso só dá engajamento progressor. A sua primeira atitude deve ser salvar a prova, do jeito correto. Apenas um print de tela pode ser contestado. Por isso, oriente sua equipe a fazer 3 coisas imediatamente: copiar o link exato, a URL da postagem, gravar a tela do celular ou do computador mostrando o ataque, o perfil de quem postou com data e horário, e usar a ferramenta de registro digital auditável, como o Verifact, ou ir direto a um cartório para uma ata notarial. Se o agressor apagar o post depois, você já tem a prova blindada para o processo. Passo 3. Solicitar. Na Justiça Eleitoral, os prazos são contados em horas. Agir rápido é essencial. Se a ofensa foi no rádio ou na TV em horário eleitoral, você tem apenas 24 horas.
Se for na TV, em programação normal, é de 48 horas o prazo. Se for na internet, seja em redes sociais, blogs ou sites de notícia, o pedido deve ser feito quanto antes e em até 48 horas após a retirada da postagem. Em imprensa escrita, como jornais e revistas, é de até 72 horas para entrar com o pedido. Mande a prova imediatamente no grupo da sua campanha e acione o seu jurídico. A sua equipe de comunicação e os seus advogados precisam trabalhar rápido e em conjunto. Ganha o direito de resposta quem é rápida e tem a prova certa na mão. Quando o juiz der o parecer favorável, você vai ocupar o espaço do seu agressor. E para restabelecer a verdade, de cabeça erguida. Proteja sua candidatura. Chegamos ao fim da nossa aula, entusiasmadas para ver as candidaturas de mulheres brilhando e vencendo em todo o Brasil. Encerro aqui a minha contribuição com 3 verdades que aplico e compartilho com as minhas amigas, com as minhas parceiras e, claro, agora também com vocês. A primeira, a independência gera liberdade. Ter autonomia, seja financeira, intelectual ou política, é o que blinda uma mulher para ser e falar o que quiser. É preciso desejar e investir na nossa independência. Segunda, sustente a sua palavra até o fim. Só prometa ou anuncie o que estiver rigidamente estruturado. E uma vez posicionada, não recue por causa de nenhum ruído. A previsibilidade e a firmeza constroem reputações indestrutíveis. Terceira e última, não peça licença para ocupar os espaços. Esperar que o ambiente, em especial político, se torne acolhedor por livre e espontânea vontade é uma ilusão. O espaço deve ser tomado com base na imposição técnica, na firmeza e na competência. A todas, um grande e afetuoso abraço. Até breve.